Sejam bem-vindos ao podcast Entre Marés. Inspirado no podcast O Mar no Chá para Peixe, do jornalista Ayrton Escobar para o Jornal da USP, vamos discutir um tema essencial, a pesca predatória. Essa prática, impulsionada pelos avanços tecnológicos, tem colocado em risco a biodiversidade marinha, capturando peixes de forma insustentável. Os impactos incluem declínios populacionais, colapsos ecológicos e sérias consequências socioeconômicas. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, recebemos a doutora Liana Mendes, professora do Departamento de Ecologia da UFRN. Ela é coordenadora do Laboratório do Oceano e atua nas áreas de conservação ambiental marinha, ictiologia e ambientes recifáteis. Doutora Liana, por que o manejo da pesca é tão essencial? O manejo é fundamental porque só a partir do manejo a gente consegue proteger espécies que estejam em declínio, alguns peixes que já tenham diminuído o tamanho por conta de sobrepesca, outras espécies que estejam com status de ameaça. Aí o manejo ele entra como uma ferramenta no sentido de conservar essas espécies, de proteger essas espécies para que elas ainda ocorram nos nossos ambientes aquáticos. E quais são os desafios para implementar uma gestão eficaz aqui no Brasil? Os desafios são vários, né? A gente precisa de recursos financeiros destinados a esse objetivo, a gente precisa de recursos humanos especializados, fomentar a comunicação entre os diversos setores. Então, a gestão, para ela ser eficiente, é preciso que os setores conversem. Então, o setor pesqueiro, a pesca artesanal, os órgãos públicos, que são os órgãos de gestão e fiscalização, eles precisam estar conectados com esses setores pesqueiros para que essa conversa flua. Então, desde hierarquicamente, os órgãos de gestão superiores até o pescador de ponta de praia, eles têm que estar conectados de várias formas. E para isso a gente precisa de articulação e articuladores que sejam eficientes. Qual é a importância dos dados atualizados sobre os estoques pesqueiros? Esse é o ponto principal e fundamental para a gente saber qual é o estado das populações das espécies que têm sido pescadas. Ou seja, a avaliação do estoque pesqueiro, desses dados, vai nos dar uma informação precisa a respeito do quanto que pode ser extraído sem que haja uma depleção dos estoques, né? Então, os dados, uma estatística pesqueira adequada é a primeira informação básica e fundamental para a gente começar a pensar em manejo. E essas informações atualizadas, elas podem e devem ser feitas por meio de monitoramentos da pesca artesanal e também da pesca industrial. E quais ações podem ser tomadas para tornar a pesca mais sustentável? Primeiramente, ter dados confiáveis e oficiais a respeito das espécies que têm sido pescadas, elaborar programas de manejo para aquelas espécies que estejam com os estoques prejudicados e implementar os planos de manejo de forma adequada, de maneira que desde o pescador artesanal até os empreendedores industriais, que eles consigam, que eles tenham ciência desses programas de manejo e que eles cumpram. Então exige também uma fiscalização no sentido do cumprimento dessas normas. Então é uma cadeia de ações, na verdade, para que a pesca seja sustentável. Como o conhecimento tradicional pode contribuir para soluções inovadoras? O conhecimento tradicional é muito rico e é muito desvalorizado. Pescadores antigos e pescadores tradicionais têm um conhecimento a respeito da ocorrência de populações de determinadas espécies, locais, época de reprodução, o desenvolvimento, a ocorrência. Então, esse tipo de conhecimento é valioso
no mapeamento de populações de peixes que têm interesse comercial, de interesse de pesca artesanal, e esse conhecimento ele pode e deve ser incorporado aos cenários científicos que são construídos a respeito dessas comunidades, dessas espécies de peixes, né? Então, esse conhecimento deve e tem que ser aproveitado de forma não apenas a valorizar o conhecimento, como utilizar e incorporar de forma participativa esse segmento, né, que é um segmento frágil da comunidade, que são os pescadores, que eles se sintam contemplados, né, valorizados e participantes dessas estratégias, que muitas vezes são estratégias que eles mesmos adotam e que a comunidade acadêmica, científica ou mesmo as políticas governamentais não incluem. Este podcast foi produzido pelos alunos Amanda Terezo, Marcos Vinícius e Maria Eduarda Lacerda da disciplina de Ecologia de Ambientes Aquáticos, mestrada pelo Dr. Guilherme Longo.